Muito bem. Esta é a segunda das aulas de reposição da disciplina de EDO2. Tá? Onde foi que eu parei na aula passada? Eu parei nesse exemplo 2 que a gente está estudando neste capítulo de EDOs lineares, não lineares e estabilidade. Né? Um primeiro exemplo foi aquele que se deu para ser resolvido completamente de forma matemática. Tá? Não tinha necessariamente nenhuma aplicação, era um problema puramente matemático, mas este segundo exemplo é um exemplo concreto, é a descrição das oscilações de um pêndulo simples. Que isso foi visto na aula anterior, aqui só estou dando uma recapitulada rápida. Né? Esse problema consistia numa EDO que era não linear. A EDO que a gente encontrou para as oscilações do pêndulo θ como função do tempo t era uma EDO não linear. Eu fiz a resolução dessa EDO, vi que no final apareciam umas integrais complicadas, integrais elípticas, etc. Mas fiz uma representação gráfica de como que se veriam as oscilações para θ como função do tempo t, num gráfico. Né? Bom, depois disso, eu reconsiderei esse exemplo sob uma ótica de um sistema de EDOs. Né? Se na EDO original a gente chamasse o ângulo θ de x1, e onde aparecesse a derivada de θ, a velocidade angular de θ dt, né, eu introduzisse uma variável x2, né, não era difícil provar que essa EDO de segunda ordem vinha equivalentemente descrita por este sistema de EDOs de primeira ordem. Né? Se a gente fizer as substituições, a gente chega na mesma EDO. Então, é um sistema matematicamente equivalente ao outro. Agora, a ideia é que a gente quer, nesse sistema, chegar num tipo de resultado que vai acontecer repetidamente em todos os sistemas de EDOs que a gente vai estar vendo, que é chamado de retrato de fase. Né? É uma família de curvas nesse plano x1, x2, onde se está falando informação importante sobre a solução do sistema. A solução do sistema não dava para se chegar explicitamente x1 igual explicitamente uma função de t, x2 explicitamente uma função de t. Né? Mas o que sim é que aparece esta família de curvas com uma primeira integral de movimento. Né? Em princípio, a gente tem que integrar duas vezes para resolver este sistema de EDOs, e a primeira integral que era possível de ser feita nos conduzia a uma quantidade conservada. Né? Essa quantidade conservada até tem uma interpretação física, é a energia mecânica do pêndulo. Né? Tinha um termo que correspondia à energia cinética, né? Aquele que tem a ver com a velocidade angular ao quadrado, a menos de um fator que envolve a massa e o comprimento do pêndulo, né? A menos de um fator, isso seria a energia cinética. Este outro termo, a energia potencial. Então, essa primeira integral de movimento que a gente encontrou era que isso era conservado. Né? O que está do lado direito é o valor da energia cinética no momento inicial, onde a velocidade vale ω0, que é um dado do exercício, e também aparece o ângulo inicial, θ0. Ou seja, quando o pêndulo inicialmente começou a oscilar, se colocava numa posição θ igual a θ0, com alguma velocidade angular ω0. Né? E com isso a gente calcula a energia mecânica, e essa energia tem que ser conservada. Então isso é uma primeira integral do movimento, ainda não é a solução do problema, está a caminho da solução do problema, mas isto acontece que na prática, para a gente, nesta disciplina, né, isto já fornece uma informação bastante útil, fornece informação sobre a solução do problema. Né? E é isto que a gente está querendo representar aqui. Digamos, eu falei para vocês que pedi para vocês que acreditassem que o desenho desta família de curvas, quando a gente vai mudando o valor deste parâmetro da energia para diferentes valores, dá origem a este diagrama que está aqui no plano x1, x2. Essa é a ideia. Eu pedi para vocês que acreditassem. Né? Ou seja, aqui está de novo a equação da família de curvas, e eu falo de família de curvas e não de uma curva,
né? Porque quando vou variando o valor de ε0, vão aparecendo mais curvas. Para um valor ε0 fixo, tem uma curva só aqui, de toda esta família. E quando começo a mudar, a alterar, a aumentar o valor dessa constante ε0 que eu posso identificar com a energia do pêndulo, vão surgindo diferentes curvas e dá origem a esse diagrama da família de curvas, que é chamado de retrato de fase, né? A ideia, repito, é que a gente vai ver primeiro 4 exemplos introdutórios, onde vai estar aparecendo esta gíria e onde vão estar aparecendo estes diagramas, né? Então, o que ficou por fazer neste exemplo da aula passada? A justificativa, né? Este é um exemplo onde eu vou justificar que esta equação matemática, a representação gráfica, o gráfico desta curva, desta família de curvas, vem de fato dado por isso. E este vai ser, na verdade, o único exemplo em que eu vou fazer com esse nível de detalhes, com caneta e papel, deduzir, né, que o gráfico desta família de curvas vem dado por esse diagrama que está aqui, né? Nos outros diagramas vou dar alguns argumentos, mas não vou entrar em tanto detalhe como estou fazendo aqui, mas simplesmente estou fazendo aqui para que vejam, uma vez que com ferramentas de cálculo 1 você pode construir esse diagrama. Muito bem, vamos lá. Então quero justificar nesta aula, né, a construção desse gráfico a partir desta equação matemática. Bom, eu deixei algumas coisas avançadas, tá? Por exemplo, daqui eu isolei x2 em termos... Opa, aqui coloquei θ. Esse θ é x1. O próprio x1 foi identificado com o ângulo θ. Então, nesta equação, eu isolei x2 em termos de x1. E cheguei, então, a que x2 é igual mais ou menos f de x1. Onde quem é esta função f? Né? Onde essa função f vem dada por uma raiz quadrada. Notas 2g sobre L cosseno de x1 mais 2 ε0. Eu cheguei a isso na aula passada, simplesmente era aqui isolar esse termo 1 meio x2 ao quadrado, né? Aí fica esse termo ε0 mais esse termo com o cosseno, multiplico por 2 e tiro a raiz quadrada, e daí aparecia sinais mais e menos. Então, fiz 3 observações básicas, né, na hora de querer construir o gráfico dessa curva, para um ε0 dado. 3 observações. Uma é que o fato de ter mais ou menos, o único que influía era que se a gente tivesse construído o gráfico de x2 igual mais f de x1, um gráfico aqui, alguma curva aqui está x1, aqui está x2, se esse fosse o gráfico da curva x2 igual mais f de x1, eu já tinha feito notar que quando tem menos, o que se faz é se reflete na parte de baixo da curva, né? Então, fazer o gráfico conjunto das duas curvas dá algo que é simétrico com respeito ao eixo horizontal, que é o que a gente está vendo aqui, né? Aqui, tudo o que está feito nos quadrantes 1 e 2 aparece refletido nos quadrantes 3 e 4, como se houvesse um espelho no eixo X, né? Então, está aparecendo já essa ideia. Essa foi uma das observações importantes que eu fiz, antes de entrar nos detalhes. Outra das observações importantes que eu fiz é que esta função f de x1 é uma função par, ou seja, quando eu avalio f em menos x1, dá o mesmo valor de f avaliado em mais x1.
E por que que era isso? É porque a função f de x1 depende de cosseno de x1. Né? E cosseno de x1 é uma função par. Né? Se eu calcular cosseno de menos x1, dá o mesmo valor do que cosseno de x1, portanto a função f herda essa propriedade. Então ela é par, isso tem uma implicância gráfica. Né? A gente sabe que quando a gente constrói o gráfico de uma função que é par, né? x1, x2, né? Se a gente se der o trabalho de fazer o gráfico para valores positivos de x1, né? Por exemplo, alguma coisa assim, né? Pelo fato da função ser par, o gráfico desta função para valores negativos é assim, ou seja, é simétrico com respeito ao eixo vertical, se reflete uma coisa na outra. Isso também está presente aqui, de fato, né? O que está feito para valores de x1 positivo no primeiro quadrante se reflete no segundo quadrante, né? E isso é por causa desta função ser uma função par. E, bom, eu fiz a terceira observação que também é chave, e é que esta função f de x1 é uma função periódica de período 2π. f de x1 mais 2π é igual a f de x1. E por quê? Bom, simplesmente porque ela depende de cosseno, e cosseno é uma função periódica de período 2π. E que implicância gráfica tem isso? Uma implicância gráfica muito grande. Significa que se a gente se der o trabalho de construir o gráfico dessa curva em qualquer intervalo de comprimento 2π, alguma coisa aqui, suponhamos que esse intervalo seja um intervalo de comprimento 2π, o gráfico para todo x1 da reta real é simplesmente ir repetindo esse gráfico daqui em intervalos de comprimento 2π. E assim vai. E se repete vindo de menos infinito até mais infinito. Que é o que a gente está observando aqui, né? Se eu ficar com o gráfico somente aqui no intervalo menos π a mais π, esse gráfico que você vê aí está sendo repetido. Depois entre π e 3π, depois entre 3π e 5π, e também para a região de valores negativos, entre menos 3π e menos π e assim por diante. Né? Então, o resumo dessas três observações, né, se reduz ao seguinte, a que se a gente souber fazer o gráfico dessa curva bem feita, isso que eu vou fazer nessa aula de hoje, né, simplesmente, por exemplo, no intervalo 0π, só isso, 0π, né, e para valores positivos, né, com isso é suficiente para fazer o gráfico completo. Tá? Esse é o objetivo. Foi aí que eu parei na aula passada. Né? O objetivo é justificar este gráfico aqui. Ó. Que o gráfico é, se aqui tiver 0, se aqui tiver π, né? Aqui é um ponto na origem. E aqui tem estas curvas que têm formato como se fossem elipses, mas não são realmente elipses, porque a equação delas vem dada por isso daqui, que não é a equação de uma elipse, tá? Mas essas curvas que têm como formato de elipse, assim, né? x2, x1. E depois a parte de cima. A parte de cima é, começa assim, depois se suaviza, assim, se suaviza e vai assim. Há um assunto de umas setas. Por enquanto vou colocar as setas, mas não vou insistir muito por enquanto, né? Mas vai ser importante sim. A futuro vai ser importante na hora de fazer o gráfico da família de curvas do retrato de fase. Vai ser importante fazer como eu fiz aqui, indicando as setinhas. Na verdade,
com a equação cartesiana não dá para saber o sentido dessas setas. A ideia dessas setas é que está representando como que está oscilando o pêndulo. Se o pêndulo estiver descrevendo esta curva, em que sentido está percorrendo? Nesse sentido ou neste sentido? Se supõe que o tempo t está atuando como um parâmetro. Quando t vai avançando, aqui vai percorrendo as diferentes pontos desta curva. Aqui, essa outra que vai aqui, que demora um tempo infinito, de um ponto até a outra. Esta outra que está em verde, que corresponde à fase em que o pêndulo já vira um rotor, já não está descrevendo um movimento periódico. Só estas daqui correspondem à fase em que o pêndulo está descrevendo um movimento periódico, oscila. Estas outras já é uma energia maior e já começa a rodar. Bom, a coisa é que a seta está indicando em que sentido está sendo percorrida essa curva. A equação cartesiana que a gente tem aqui não é capaz de fazer isso, só é capaz de dizer o gráfico da família de curvas sem especificar as setas. Vamos deixar para depois essa parte. Primeiro tem uma primeira passada por estes exemplos. Então, aqui não vou colocar as setas porque realmente com a fórmula da função aqui só dá para... O objetivo é justificar que estas curvas são como apresentadas aqui. Então vejam que o objetivo é esse e este corresponde exatamente ao que aparece nesse pedacinho aqui. Nesse pedacinho do primeiro quadrante. Aí não coloquei, mas aí está x igual a zero, de 0 até π. A curva vermelha é essa curva que é como um divisor de águas entre estas outras que são curvas com formato de elipse e estas outras curvas verdes que estão em cima. Então esse é o objetivo da etapa, justificar que o gráfico desta função é assim. Uma vez que eu tiver feito isso, me dou por satisfeito. Nos outros exemplos que a gente vai ver, eu não vou ver com tanto detalhe. Vou dar alguns resultados matemáticos, assim que vem de cálculo, mas não vou especificá-los com tanto detalhe. Bom, então agora sim, o que resta, apagamos aqui. Muito bem, vamos lá. Então, comecemos lá pelo domínio. Domínio da função. Então, o primeiro domínio de f, mas na verdade, o domínio, na verdade, eu tenho que ser um pouco mais cuidadoso. Eu vou considerar os pontos do domínio, tudo bem, mas desde que estiverem aqui contidos entre 0 e π. Tá? Mas, bom, vamos passo a passo. Domínio de f. Bom, o que a gente vê que para que a função esteja definida, é necessário que o que está aqui dentro desta raiz quadrada seja algo positivo ou zero, mas negativo, se isto aqui for negativo, não tem nenhum ponto nessa curva. Não faz parte do domínio da função. Então, surge esta restrição de que 2g sobre L cosseno de x1 mais 2ε0, que isso seja maior ou igual do que zero. Tem essa restrição para os pontos do domínio. Então, isso se traduz numa restrição para os valores que x1 pode assumir. Então, vejamos, daqui vem que 2g sobre L cosseno de x1 é maior ou igual do que menos 2ε0. Se multiplicar por L e dividir por G, vai aparecer isto, que cosseno de x1 é maior ou igual de que menos, vai cortar o 2, então vai aparecer L sobre G vezes ε0. Se traduziu nesta restrição para os valores de x1. Vamos colocar alguns números aqui nas equações. Esta vai ser a equação 1. Esta a equação 2. Então, o gráfico que eu vou estar fazendo aqui é o gráfico de x2 igual mais f de x1, a parte de cima. Muito bem, aqui apareceu a segunda restrição.
vou fazer rapidamente o gráfico da função cosseno de x1 e interpretar como que se vê esta restrição. O gráfico da função cosseno. Tudo isso que estou fazendo nesta aula de hoje é um exercício de cálculo 1. Né? Em cálculo 1 é que vocês aprendem a elaborar, a fazer o gráfico de uma função, né? Utilizando a ferramenta da derivada, da segunda derivada. Isso que eu vou fazer aqui, então, um exercício de cálculo 1. Mas vou fazer explicitamente, vou fazer questão de fazer isso neste exemplo do pêndulo, porque eu vou citar este exemplo do pêndulo com muita frequência mais para frente. Quando eu estiver resolvendo outros exemplos, eu vou falar, olha, quando a gente viu isso no caso do pêndulo, a gente tinha tal resposta. Vou citá-las. Então, por isso que, neste caso, eu estou fazendo tudo com bastante detalhe. Vamos lá. Aqui, o que eu quero colocar aqui é o gráfico da função cosseno de x. Bom, o gráfico da função cosseno de x é assim. Então, aqui o valor está o valor 1, aqui é o valor π sobre 2, aqui menos π sobre 2, que são as primeiras raízes da função cosseno. Aqui, eu gostaria que tivesse ficado melhor aqui o valor menos 1, aqui embaixo, menos 1, já conserto isto para que fique melhor. Tá? Então, aí continua. Aí continua. Então, aqui embaixo, esse valor aí, esse valor vai ser π. Aqui embaixo, este valor aqui vai ser menos π. Então, x2 versus x1. Então, o que está sendo graficado aí é o gráfico da função cosseno de x1. Né? Aqui está o valor 1, digamos, não é nenhum tipo de assíntota nem nada disso, é só o valor máximo que assume a função. E aqui embaixo está o valor mínimo que assume a função e menos x1. Então, aqui, isso representa algum valor numérico, e aí aparece o ε0. Então, suponhamos que esse valor de ε0 seja tal que isto dá algo positivo só para efeitos de uma primeira visualização. Suponhamos algum valor por aqui. Suponhamos que seja algum valor por aqui. Né? Isso seria o valor de x2 igual menos L sobre G sobre ε0. Quando posteriormente eu considerar outros valores de ε0, isso vai subir ou vai descer. Então, mas suponhamos que para um valor específico ε0 fique isso. Então, os valores de x1 no domínio são aqueles para os quais o gráfico da função cosseno de x1, que está aqui em azul, se encontra por cima deste valor. Então, esses pontos são aqueles que vou enfatizar aqui o gráfico. Está aqui, ó. Esta parte do gráfico, essa parte de cima, para esses valores de x, compreendidos entre, aqui vou colocar algum valor, já vou dar um nome. Tá? Vou chamar aqui de x máximo, esse valor aí, e aqui vai estar menos x máximo, e menos esse valor. Então, para esses valores de x compreendidos entre menos x máximo e mais x máximo, o gráfico da função cosseno fica realmente aí em cima desse valor. Né? Menos L sobre G ε0. Então, esses são os valores permitidos. Né? Esses são os valores permitidos para esse valor de ε0. Então, coloquemos aqui, né, que aqui, bom, a gente é para colocar de menos
esse x máximo até mais esse x máximo, só que aqui, no nosso caso, em nosso diagrama, a gente está preocupado por aqueles valores de x que estão nesse intervalo de 0 a π. Então, como que aparece isso? Este x máximo acaba sendo este valor aqui, ó. X máximo. Vocês veem que essa curva só vai até esse valor de x máximo, que não é π, é menor. Se eu continuasse essa curva, daria a outro pedacinho dela que viria desde menos x máximo. Mas, então, esse x máximo que está ali é o arco cosseno de x1, né? Então, vou colocar aqui x máximo é igual ao arco cosseno, a função inversa, arco cosseno de menos L sobre G epsilon 0. É exatamente esse valor, né? Precisamente, arco cosseno denota a função inversa do cosseno. Então, arco cosseno de algum número dá como resposta um ângulo medido em radianos. Qual é o ângulo medido em radianos, tal que o cosseno desse ângulo dá este valor, né? Isso é o que aparece nesta equação. Bom, então esse é o valor desse x máximo, tá? Isso no que diz respeito ao domínio. Beleza? Então é bom manter isso em mente. Bom, daqui também vem uma observação importante, né? Por exemplo, esse valor peculiar que eu escolhi aqui de epsilon 0 para que esta reta horizontal ficasse aí compreendida entre 0 e 1, é o valor epsilon 0 que eu escolhi negativo, né? Então, digamos, para que haja uma intersecção entre esta reta aqui horizontal e a reta de cosseno, e a curva cosseno x1, tem que acontecer que esse valor aqui vem ou no máximo vale 1 ou no mínimo vale menos 1, né? Por exemplo, se eu levantar isto, há um valor limite aqui, para o qual eu posso levantar e encontrar soluções, né? Vejamos como eu faria isso com outra cor. Suponhamos que eu vou escolher um novo valor de epsilon 0, que eu vou chamar de epsilon 0 crítico, tal que esse valor desta curva horizontal de aqui em cima, exatamente nesse ponto aqui, exatamente aqui, coincidindo com 1, né? Então, seria o caso em que o valor é menos L sobre G, epsilon 0, vou chamar de crítico, né? E estaria sendo igual a 1. Então, nesse caso, quando passa só por esse ponto, onde que fica esse x máximo e esse x mínimo, ou este menos x máximo? Os dois coincidem nesse ponto, então significa que há somente um valor no domínio, que seria o valor xn igual a 0. Isso corresponde a esse ponto que está aqui, né? Corresponde ao caso em que x máximo se reduz a esse ponto e a curva, essa curva aqui se traduz num único ponto só, né? Isso acontece quando epsilon 0 for esse valor crítico. Então, coloquemos isso aqui também, que é importante. Há um epsilon 0 crítico, que é tal que essa expressão vale 1, ou seja, ele vale menos G sobre L. Então, em nossa família de curvas que a gente está considerando, né, a gente, a princípio, está pensando que a gente pode dar qualquer valor para o epsilon 0, que lembrem que representa a energia mecânica do pêndulo, e está dizendo isso aqui, não, que há um mínimo valor epsilon 0, há uma energia mecânica mínima. Se a gente der menos energia do que isso, o pêndulo simplesmente não está oscilando aí, né? Simplesmente não é possível. Há um mínimo de energia, e esse mínimo de energia corresponderia, claro, a quando o pêndulo está parado aqui embaixo. Tem zero energia cinética, porque não está em movimento, mas tem uma energia potencial negativa, porque está medida a energia potencial a partir da parte superior do pêndulo para baixo.
né? E o valor dessa energia potencial dá menos G sobre L, porque está sendo medido para baixo, né? Mas tudo bem, do ponto de vista matemático, então esse é o mínimo valor, né? Se eu escolher, por exemplo, um valor que seja menos 2 vezes isto, vai dar alguma curva aqui, alguma reta aqui horizontal que está aqui em cima, que nunca vai cortar com isso, e significa que isso que está aqui nunca vai ser positivo, né? Por exemplo, se eu escolher, como eu falei, ε0 menos 2 vezes este valor G sobre L, isto vai ser negativo demais, de tal forma que não há nenhum valor de x1 para o qual isto daqui dá positivo, é impossível. E significa que não há nenhum ponto na curva, né? Então, isso está deixando claro que é um ε0, na verdade, não é crítico, é mínimo. É o mínimo valor. Desculpem aí, vai ter um outro que vai ser um epsilon crítico, mas esse é o mínimo, tá? Não é o mínimo valor de ε0, né? Então, se eu escolher esse valor de ε0 menos G sobre L, há um único gráfico, há um único ponto no gráfico, que é esse que está aí, não tem mais nada, tá? Se eu escolher agora valores que estiverem compreendidos do ε0, que estiverem compreendidos entre esse valor daqui, o outro valor que está aqui embaixo vai ser o valor crítico, que é diferente desse valor mínimo. O que acontece? Vejamos o que acontece com esse valor crítico aqui de baixo. Se esta curva inverge a colocamos aqui embaixo, isso vai ser o caso, né, em que essa expressão, né, menos L sobre G ε0 valha menos 1. Né? Estaria aqui embaixo. Nesse caso, o x máximo, vejam, vai coincidir com π. Né? Esta curva aqui vai cortar aqui embaixo, então vai coincidir com π e viria, ele variaria de menos π até mais π. Né? Nesse caso, vamos chamar esse valor de valor crítico. Valor crítico. Isso implica que esse valor crítico, é um valor positivo que é mais G sobre L. Aí, por que estou chamando ele de crítico? Né? Quando for esse valor crítico, se refere a que vai ser esta curva que está aqui em vermelho. Né? Aqui, na verdade, pode haver valores negativos, mas eu estou me concentrando só no que acontece entre 0 e π. Então, é o valor crítico porque o x máximo foi aumentando, eu fui aumentando o valor da energia, começando nesse valor mínimo onde era um ponto, comecei a aumentar o valor da energia, começaram a aparecer estas curvas aqui da reta horizontal inverge, onde tem um x máximo menos x máximo, e que aqui você vê que há um ponto x máximo, começa a aparecer estas curvas, até que chega o caso crítico em que o valor máximo, x máximo, vai dar exatamente π. E vai aparecer esta curva em vermelho que é um pouco diferente das curvas anteriores. As curvas anteriores aqui, vejam, percebam que aqui tem uma derivada que é infinita, fica vertical aqui. A derivada desta solta, já vou colocar a expressão, vale 0 aqui, é horizontal, né? E aqui, né, a reta tangente, nesse ponto aqui em x máximo, é vertical. E a derivada vale infinito. Mas quando a gente chegar nessa curva crítica, vai acontecer sim que a derivada aqui vale 0, nesse ponto aqui de máximo, então se trata de um ponto de um máximo local, mas quando chegar aqui não vai dar este valor infinito, não vai estar infinitamente inclinada, assim, vai dar uma coisa em diagonal. Então por isso estou chamando isso de ponto crítico. E depois, né, se a curva, se esta reta inverge ficasse aqui embaixo, significa que os valores da curva podem continuar para outros valores que vão além de π.
né, que vão além de π. Significa que isso daqui, que depois continuaria a curva para lá. Mas então, estou chamando esse ponto de crítico, esse dali, porque é aquele que faz com que o valor x máximo seja π, e daí em diante as outras curvas algo de diferente tem com relação a esta daqui, as que estão em verde, né? O comportamento muda. Então, vamos lá. Aqui até o zero mínimo, vamos anotar então também o zero crítico. Vou colocar esse 2 aqui, né? E vou colocar aqui o epsilon0 crítico igual mais g sobre L. Tá, muito bem. Bom, com essas informações, vamos lá, agora sim que partimos para o cálculo da derivada, da segunda derivada. Com a ajuda dessas expressões, a gente vai deduzir de que a curva aqui é decrescente, a derivada vai ser negativa, né? E com a segunda derivada a gente obtém as regiões onde a curva é côncava e onde é convexa, que isso vai ser bem importante nas curvas que está aqui em verde. Há uma parte onde a curva é côncava e outra onde a curva é convexa. Tá, então, agora seria derivada. A derivada. Bom, a derivada desta função. Quanto vale f' de x1? Bom, é para utilizar a regra da cadeia, né? É isto elevado a um meio. Quando estamos derivando isso, vem um meio do que está aqui nessa base, 2g sobre L cosseno de x1 mais 2 epsilon 0, elevado a menos meio. E ainda, por regra da cadeia, a gente tem que tomar a derivada desta expressão que está aqui dentro com respeito a x1. Né? A derivada desse termo aqui constante dá zero, e vai dar a derivada desse cosseno que é menos seno de x1, multiplicado por esse fator. Então, vezes menos 2g sobre L seno de x1. Essa é a expressão que a gente obtém. Dá para fazer um cancelamento entre esse 2 que está aqui no meio com esse outro 2, e dá para escrever de volta essa raiz quadrada no denominador. Então, a gente obtém que a expressão da derivada da função seria 1 dividido pela raiz quadrada, aqui vai ter um fator menos g sobre L, no numerador vai ter um seno de x1, e aqui vai ter a raiz quadrada 2g sobre L cosseno de x1 mais 2 epsilon 0. Então, esta é a expressão da derivada da função. Coloquemos um 3 aqui. Bom, esta expressão aqui vale ouro, né? Porque, por exemplo, olhando esta expressão, a gente vê que em geral a derivada vai ser negativa. Em geral a derivada vai ser negativa, né? Vai ter alguns casos onde ela vale zero, quando esse seno for zero. Por exemplo, em x1 igual a zero, quando x1 igual a zero. Quando a gente coloca aqui, vai dar seno de zero. Né? Vai dar que então, se a derivada vale zero, significa que aqui o gráfico da tangente fica a tangente da curva fica uma curva horizontal aí, nesse ponto. Em todos esses pontos, a derivada vale zero. Agora, para os outros pontos, entre zero e o valor x máximo, a derivada aqui está dando um valor negativo. Né? E se está dando um valor negativo, significa que a curva é decrescente. Né? E a outra coisa é que com a derivada, vejamos uma dessas curvas aqui onde tem um valor x máximo. O que acontece quando a gente avalia essa derivada x máximo? Né? O que falei para vocês, o que eu antecipei para vocês é que aqui a derivada dá um valor infinito.
e, portanto, a tangente à curva se torna algo aqui vertical nesse ponto. Como é que se vê isso? Bom, acontece que o valor x máximo é precisamente aquele valor que faz com que esta função zere. Né? Lembra que x máximo é aquele quando isso daqui zera. Se isso daqui zerar, vai ficar algo dividido por um zero que dá um valor infinito, né? Um valor menos infinito, na verdade. Então, digamos, a gente pode resumir isso. A gente pode resumir isso assim. O que eu quero aproveitar antes de fazer esse resumo desse comportamento de que a derivada vale zero aqui, infinito aqui e que é negativo aqui, eu quero aproveitar de escrever aqui qual é a expressão da segunda derivada também, porque a segunda derivada, né, nos fala da concavidade e da convexidade da curva. Então, bom, fazer o cálculo da segunda derivada é algo que demandaria mais tempo, porque tem que derivar esta expressão e a derivada de um quociente. Né? Eu vou colocar simplesmente a resposta. A derivada do quociente tem toda essa fórmula de cálculo 1, a linha de fração, o denominador aparece ao quadrado e aparecem as expressões no numerador. Então, eu vou colocar aqui 10, segunda derivada, tá? E eu vou dar já quanto é o valor da segunda derivada, eu vou deixar proposto para vocês fazerem esse cálculo. O que se obtém é que a segunda derivada é dada por menos g sobre L ao quadrado. No numerador vai aparecer cosseno ao quadrado de x1 mais 2 epsilon 0 L sobre g cosseno de x1 mais 1. E tudo isto vai estar dividido pelo que aparece aqui na base, que é 2g sobre L cosseno de x1 mais 2 epsilon 0, sim, mais detalhe, elevado a 3 meios. Tá? Essa é a resposta que se obtém para a segunda derivada. Não quis fornecer aqui o detalhe disso para não esticar, mas deixo proposto para vocês derivarem esta expressão aqui em cima e chegar nessa expressão que está aqui embaixo. Então, estas duas expressões valem ouro. Com elas, vai dar para argumentar direitinho todas as curvas que eu fiz aqui. Né? Por exemplo, eu já tinha dito, no caso da derivada, que a derivada vale zero aqui, que vale infinito aqui e que é decrescente, mas isso ainda não garante que a curva seja côncava em todo lugar nestes pontos aqui. Né? Com a derivada, poderia ser uma coisa assim, começa em zero, poderia fazer umas curvinhas assim e chegar aqui. Isso estaria permitido em princípio se a gente ficar só com a expressão da primeira derivada, né? Que a curva vale zero e aqui a derivada das oscilações, mas o gráfico é que a curva é assim. O que garante que a curva é desse jeito é a segunda derivada, que com a expressão da segunda derivada a gente vê que a segunda derivada é negativa e, portanto, a curva é côncava em todo ponto. Isso é o que garante essa parte. Bom, e isso vem daqui, vem da expressão da segunda derivada que a gente tem aqui. Em princípio, que cálculo? Eu teria que provar que esta expressão da segunda derivada, né, permanece negativa em todos esses pontos dessa curva em azul. Bom, para isso, tem que analisar quando é que isso daqui vale zero, se isso daqui vale zero sempre ou não. Né? E, bom, acontece que há casos em que vale zero, sim. Isso vai acontecer nas curvas que está aqui em verde. Né? Para estas curvas que estão em verde, né, a segunda derivada aqui é negativa, chega um ponto por aí onde a curva passa de ser côncava para convexa.
aqui também há um outro ponto, um pouquinho mais à direita, onde passa de côncava para convexa. Aqui neste outro caso, esse ponto está mais próximo de π. Vem de côncava para convexa. Nesses pontos aí que eu coloquei aí, são pontos de inflexão, são pontos onde essa segunda derivada vai ser zero. E isso vem de resolver essa equação de segundo grau que aparece para cosseno de x1, demandar que isso seja zero. E o que vai acontecer é que quando a gente busca soluções para essa equação de segundo grau, para estas curvas que estão em azul, dá que não tem solução. Se não tem solução, significa que nunca vai ser zero esta expressão para as curvas que estão em azul, né? Vai ser sempre uma expressão positiva, e por causa de ter esse sinal menos, está dizendo que a expressão da segunda derivada é sempre negativa para estas curvas que estão aqui, que vão de 0 até um x máximo. Mas, para as curvas que estão em verde, onde a energia está acima desse valor crítico G sobre L, essas sim têm pontos de inflexão e tem regiões da curva onde ela é côncava e outras regiões da curva onde ela é convexa. Então, vejamos como fazer isto para não apagar este diagrama, que é o resumo que eu estou justificando, e utilizar, por outro lado, estas fórmulas. Tá, vamos manter aqui embaixo esta expressão da segunda derivada. Tá? Vou copiar mais próximo aqui o gráfico da primeira derivada. Tudo bem, vou apagar aqui. Então, vamos escrever aqui F' de x1, então tem esse valor que é o que está aqui, corta o 2, tem um valor que é menos g sobre L, aqui tem a raiz quadrada de 2g sobre L cosseno, de x1 mais 2 epsilon 0, e no numerador tem seno de x1. Ali. Então, essa é a equação 3. Tá, então vou acabar aproveitando simplesmente esse pedacinho aí de cima, mas vale a pena. Vale a pena. Então, vamos lá. Vamos considerar o caso das curvas, onde o parâmetro ε0 é considerado entre esse valor mínimo, compreendido entre esse valor mínimo menos g sobre L, e esse valor crítico, mais g sobre L, ou seja, as curvas que estão em azul. Então, caso em que menos g sobre L, que é o valor mínimo, que o ε0 que a gente considerar esteja entre esse valor mínimo e este valor crítico, mais g sobre L, esse valor crítico. Então, a gente pode fazer aqui um diagraminha. Aqui, nesta linha, vai ter o sinal da primeira derivada, nesta outra, o sinal da segunda derivada. Tá? Aqui vamos começar com o valor x igual a 0. Aqui vai ter valores compreendidos entre 0 e f de x máximo. Vou colocar aqui x máximo, que é esse x máximo, né, que vem dado por esse arcosseno de menos L sobre G epsilon 0, é algo que é inferior a π, desde que o epsilon 0 seja menor do que G sobre L. Né? Se vocês quiserem, vou deixar aqui do lado também o que aconteceria com π. Né? Aqui também. Bom, então vamos lá. Com respeito à primeira derivada, quando avaliada em x1 igual a 0, ela dá 0. Vale 0.
Uhum. Quando avaliada nesse valor x máximo, aqui, fica uma expressão que fica dividida por zero, porque x máximo é aquele valor que faz com que o que está dentro desta raiz quadrada seja exatamente zero. É quando esta função vale zero, né? X máximo. Então, a derivada nesse caso vale infinito. A derivada possui um valor infinito, mas que veio com um sinal menos. Então, dá aqui menos infinito. E para valores compreendidos entre 0 e esse x máximo, esta expressão dá algo que é sempre negativo. Então, esses são os sinais da derivada. Aqui vale 0, aqui vale menos infinito, e entre 0 e x máximo dá negativo, então isso está justificando que a curva é decrescente. Tá? Agora, a segunda derivada. A gente pode avaliar quanto que vale ela em x1 igual a 0. Este cosseno vai valer 1, aqui vai valer 1, aqui vai dar um valor. A coisa é que essa expressão toda vai ser algo multiplicado por um valor negativo. Então, o importante é que a segunda derivada dá um valor negativo ali, né? E na verdade vai dar negativo em todos esses pontos. E aqui também vai acontecer aquele detalhe de que aqui dá um valor menos infinito. Tá? Agora, para valores de x compreendido entre x máximo e φ, na verdade a curva não está definida, né? Então aqui não tem nada. Nada. Né? Porque para esses valores de ε0 compreendidos entre o valor menos g sobre L mínimo e o valor crítico, a gente está considerando estas curvas que começam com esse ponto até o caso crítico desta vermelha que a gente tem que justificar. Estamos, por enquanto, aqui dentro. Então, a curva chega só até x máximo. Então, não tem nada para ser dito com respeito ao que acontece com a derivada à direita de x máximo. Não acontece nada, não faz ponto do mínimo. Não é um ponto do mínimo. E bom, e a outra informação importante é que com a expressão da segunda derivada, a gente tem aqui que a segunda derivada é negativa em todos esses pontos. E quando a segunda derivada é negativa, é que a curva é côncava, é como uma parábola apontando com os ramos para baixo. Isso é que é côncava, né? E em todos os pontos, até. Tudo bem que aí dá um valor menos infinito, mas para efeitos da concavidade ou convexidade, né, dá na mesma. Mas isso garante então que a curva não é como essa que eu coloquei aqui em azul, é como esta outra. É como se fosse um quarto de uma elipse. O formato da curva faz lembrar do formato de uma elipse, um quarto de uma elipse. Né? Isso então justifica que todas as curvas em azul têm esse formato aí. Começa com um ponto, quando o valor de ε0 é o valor ε0 mínimo, a um ponto só a curva, e quando o ε0 está acima desse valor mínimo e não chega ainda a esse valor crítico, que já vamos ver, né, dá essa família de curvas que está em azul. Então, agora, separadamente, é importante considerar o caso desta curva crítica daqui. Que a gente, porque aqui a derivada aqui dá zero sim em zero, mas a derivada não dá zero nesse outro ponto, dá algum valor negativo. Né? Bom, então vejamos isso separado, porque essa curva é uma curva divisória de águas, né? Separa, digamos, a família de curvas, né? Depois, daí para cima, vai ter curvas que tem parte onde são côncavas e parte onde são convexas. Muito bem, então este foi o primeiro caso. O segundo caso vai ser quando ε0 seja exatamente igual a esse valor crítico. Então, caso 2, caso em que ε0 seja esse valor crítico. ε0 igual mais g sobre L. Que é o valor que a gente chamou de ε0 crítico. Bom, o que acontece neste caso? Bom, neste caso, a derivada em x1 igual a 0 continua sendo 0. Né? Por isso, para essa curva em vermelho, né, a tangente a ela
quando x igual a 0 dá uma curva horizontal. Beleza? Continua sendo negativa essa expressão. Sim, continua sendo negativa, mas o que a gente quer ver é que, bom, neste caso, quando é a curva em vermelho, lembra? Então, é o caso em que o x máximo depois coincide com o π. Né? Então, aqui vamos colocar x máximo igual π. Né? Isso você pode ver aqui também. Se a gente colocar epsilon0 igual g sobre ele, vai ficar arco cosseno de menos 1. E arco cosseno de menos 1 é precisamente π. Né? Então, essa parte que começa sendo zero, que começa sendo negativa, está ok, mas bom, e onde entra a sutileza de por que a derivada não vai dar infinito nesse ponto daqui? Por que vai dar algum valor negativo aqui? O que está acontecendo? Bom, é para utilizar estas fórmulas, sim, mas é para utilizar estas fórmulas com o valor aqui, epsilon0 igual g sobre ele. Então, se eu colocar aqui g sobre ele, no caso da derivada, né? Então, veja que a expressão que vai ficar aqui vai dar para colocar em evidência. Vejamos em que lugar eu posso fazer essa continha. Vou considerar aqui, ó, a curva a derivada seno de x1 dividido por a raiz 2g sobre L, e aqui aparece a raiz de cosseno de x1 mais 1. Isso é o que aparece aqui. Está sendo multiplicado ainda por menos g sobre L, mas o que eu quero fazer notar é que dentro da raiz quadrada saiu a dependência daquele g sobre L e ficou seno de x1 dividido por raiz quadrada de cosseno de x1. Essa é a expressão da derivada. E que agora a gente está avaliando essa expressão quando x1 igual a π. Quando x1 igual a π. Então, o seno de π vai dar 0, sim, tá? Mas o cosseno de π vai dar menos 1. Então, aqui também vai dar 0. Fica uma indeterminação, um 0 sobre 0 dividido. Então, tem que ver quanto que dá o valor desse limite. Então, eu vou deixar proposto para vocês para ver que esse limite dá algum valor finito. Já não dá uma coisa que dá infinito, dá um valor finito. E é negativo porque, na verdade, tem aqui na frente um sinal menos. Tá? Mas eu tenho que calcular esse limite daí. Tá? Então, eu vou aqui colocar simplesmente... Eu tenho aqui nas minhas notas quanto que dá esse valor aí da derivada. Nesse caso, vai dar menos 2 raiz de g sobre L. A coisa é que o número negativo já não é mais infinito, e significa então que a derivada, a reta tangente, nesse ponto, já é uma reta inclinada assim, digamos, negativamente, né? Já não é uma coisa inclinada verticalmente, tá? Inclinada obliquamente. Então, isso faz a diferença. Bom, e no que diz respeito à segunda derivada, né? É para a gente também substituir aqui epsilon0 L sobre G por o epsilon0 por G sobre L. Então, isso aqui vai dar 1, esse fator, e tem que ver se isso vai dar alguma raiz. Então, na verdade, o que se obtém nesse caso é que a segunda derivada, nesse caso, continua dando infinito aqui. Tá? Continua dando infinito aqui, menos infinito. Tá? Mas, bom, a coisa é que essa curva que está em vermelho é côncava sempre, em todos os pontos, continua sendo côncava. Né? Então, com a informação da primeira e da segunda derivada, temos esse gráfico que está aí em vermelho. Tá? E bom, finalmente agora é para justificar as curvas que estão aqui para cima, que é para valores de epsilon0 que estão acima desse valor crítico. Então, terceiro caso em que epsilon0 maior que esse valor crítico.
Então é aqui para lembrar que aqui tínhamos 1, 2, y0. Isso. Essa é a expressão mais curta. Bom, o que acontece então para essas curvas? O que acontece com a primeira e a segunda derivada? Bom, no que diz respeito à derivada, aqui já não vamos ter este problema, né? O valor que está tendo este 2y0 é um valor suficientemente alto, então significa que isso que está aqui nunca vai ser zero, nunca vai zerar, né? O pior dos casos é que cosseno de x1 seja menos 1, isso acontece quando x1 vale π, tá? Que isso aqui seja menos 1, mas isso, com este valor, vai estar, tudo isso vai ser positivo, estritamente positivo. Então isso aqui nunca vai zerar, nunca vai dar problema, já não vai acontecer mais que isso aqui seja zero e fique algo dividido por zero, né? Então, quando a gente calcula, esse seno vai zerar e isso aqui vai dar algo diferente, então a derivada vale zero mesmo, nesse caso. Então vejam que para estas curvas invergem, né, a derivada aqui vale zero, x igual a zero, e também vale zero aqui. Em zero e em π vale zero. E nos pontos intermediários a primeira derivada é negativa, então é decrescente. Então aí vem de um máximo local até um mínimo local. Essa informação se vê com a primeira derivada. Agora, a segunda derivada aqui entra este detalhe importante, que a ponto sim, existe um valor de x1 aqui compreendido entre 0 e π, então que esta expressão quadrática, né, vai dar zero, né? Então, é simplesmente montar essa equação de segundo grau, né, mas eu não quero escrever esse detalhe, simplesmente vou escrever qual é a solução. A solução disso vem de resolver uma equação de segundo grau, de maneira que isso aí seja zero. Vejamos se consigo esse espaço aqui. Vou escrever aqui. Dá que é cosseno de x1 é igual a menos y0 L sobre g mais a raiz quadrada de y0 L sobre g ao quadrado menos 1. Dá isso, né? É uma equação de segundo grau onde era para ter aqui um sinal mais menos. Só que no caso em que eu for menos aqui, não existe solução para x1, dá algo que não se encontra compreendido entre menos 1 e mais 1, então somente serve esse sinal mais. Então, notem que quando esta y0 está acima de g sobre l, esta raiz quadrada aqui começa a existir. Antes, para valores inferiores, isso dá algo negativo e isso não possui solução. Então, para valores y0 acima desse valor crítico, existem raízes, então existe um x1 que satisfaz isso, né? E vai vir dar de tomar o arco cosseno desta expressão daqui. Bom, e isso corresponde a estes pontos, né? Digamos então, no diagrama eu teria que ser, vamos lá, eu teria que ser mais cauteloso agora. Agora estou considerando o caso das curvas invergem. A minha tabelinha vai ter aqui uma coluna para a segunda derivada de x1, vai ter outra linha, perdão, para a primeira derivada. Aqui. Tá? Vamos começar considerando o caso x igual a 0. Tá? Só que aqui também vamos considerar um caso, um ponto, eu vou colocar aqui x1 asterisco. Tá? E depois no final aqui vai estar π. Aqui no final. Tá? Então, o que é esse ponto x1 asterisco? É aquele que vem dado pela solução dessa equação de segundo grau. Ou seja, é aquele que
que a segunda derivada vale a zero. Então, a segunda derivada vale zero nesse ponto x1 asterisco. E antes desse ponto, esta expressão aqui era negativa. Negativa. E depois desse ponto, esta expressão é positiva. Positiva. Tá? Então, esse x1 asterisco, onde se vê aqui neste diagrama, seria este ponto para um valor dado, para essa curva, por exemplo, esta curva que está em verde aqui embaixo, a primeira delas seria esse ponto daqui, seria x1 asterisco. Então, a segunda derivada da curva é negativa antes de chegar nesse ponto, significa que até antes de chegar a esse ponto, entre 0 e esse x1 asterisco, a curva é côncava, porque a segunda derivada é negativa, e depois, entre x1 asterisco e π, essa expressão é positiva. Né? Então, é o que aparece colocado aí. E quando essa expressão é positiva, significa que a curva é convexa. Bom, e com respeito à derivada, a derivada não vai oferecer muita coisa diferente. Eu repito, vai ser 0, em x igual a 0, é simplesmente chegar aqui, e também quando for π, também vale 0. E nos pontos intermediários vai ser negativa. Então é uma curva que decresce, mas tem seu ponto de inflexão ali. Né? Então, é isso, pessoal. Essa é a justificativa deste cantinho do retrato de fase, com as informações que eu falei no princípio, de que a curva é par, a gente pode refletir este gráfico para valores negativos, ou seja, entre menos π e 0. Também essa coisa da troca de sinal, a gente reflete o gráfico para baixo, né, com respeito ao eixo horizontal, para baixo, e com a informação de que a curva possui período 2π, a gente repete isto em intervalos de comprimento 2π, e isso dá origem a esse retrato de fase do pêndulo, que eu vou estar citando muito nas aulas que vêm posteriormente. Tá? Bom, com isso fechamos esta aula.